Boa tarde, pessoal. Meu nome é Moisés, como vocês podem ver aqui, e eu vou falar sobre uma biblioteca que eu estou trabalhando lá na Red Hat, na República Tcheca. E, basicamente, todo mundo que está trabalhando na área tem um aplicativo, tem um serviço, e geralmente, quando a gente começa só com Hello World, lá na faculdade e tal, o produto da gente, o aplicativo da gente, ele só tem um comportamento. O Hello World, ele só faz printar Hello World. Mas, com o tempo, a gente começa a ter a necessidade de modificar esse aplicativo, e a gente tem entrada e saída. Não passa a ter mais só o print Hello World, a gente passa a aceitar alguma coisa e trabalhar em cima dessa entrada para poder cuspir alguma saída do outro lado. Lembrando também que a gente tem essa segunda saída de erro, onde geralmente a gente coloca log, a gente vê as exceções que são lançadas pelo aplicativo da gente, ou simplesmente, dependendo do nível de preguiça, a gente só dá print mesmo no console para ver o que a gente está fazendo. Mas, mesmo assim, eu vejo o std in e o std out como entrada e saída de, tipo, entra dados, sai informação. A gente está em si tratando alguma coisa, mas como é que a gente mexe na aplicação em si para que ela se comporte de outra forma? Então, a gente tem outras possibilidades aí. A primeira delas é através de argumentos do programa. Estou lá na linha de comando, eu chamo o meu Hello World, só que eu queria chamar ele de uma forma diferente, eu coloco lá para ele aceitar alguns argumentos a mais, e esses argumentos vão modificar como é que o meu programa se comporta. No caso do std in aqui, é quando eu estou lendo dentro do programa. Eu rodo o programa, eu faço aquele input para poder capturar alguma coisa, enquanto que aqui no argumentos, eu estou passando pela linha de comando. Então, no Python, a gente tem o argparser. Como é que ele funciona? Eu importo o argparser, crio o meu parser, processa alguns inteiros. Eu vou adicionar aqui um argumento, inteiros, que é essa variável n, que pode aparecer várias vezes, uma string aqui só para ser um helper dela, um argumento que soma, para ele somar os inteiros, e eu pego aqui os meus args, faço o parser args para ele tratar os argumentos da linha de comando, e vou mandar ele printar aqui. Então, estou aqui no meu console. Vou chamar o meu programa aqui com -h. O argparser ele já faz isso para a gente, ele já cria um helper. Então, baseado lá nos argumentos que eu declarei, ele vai me dar aqui, aquele n, o inteiro para ser acumulado, e o sum aqui, se eu quiser somar. Volto, limpei a tela de novo, vou lá. Python, meu programa 1, 2, 3, 4, ele me dá o 4. Python, 1, 2, 3, 4, agora eu passei para somar, ele me dá o 10. Ou seja, agora eu estou mudando o comportamento da minha aplicação através dos argumentos. Se eu tento chamar meu programa com ABC, e eu estou tentando somar inteiros, o que vai acontecer? Eu tenho um erro que o argumento n, o valor a é um valor inválido. Porque ele espera o inteiro, eu estou passando um string. Então, além de argumentos, qual o problema de argumentos? Eu tenho sempre que estar ali na linha de comando, colocando os argumentos. Ele está sujeito a falhas. Eu posso estar digitando os argumentos, esqueci de uma opção, escrevi o nome de uma opção errado. Então, é muito sujeito a falha também. É bem prático. É uma das formas mais rápidas, mas é bem sujeito a falha. Então, a gente tem variáveis de ambiente também, para mudar o comportamento do software. Então, a gente usa o OS Environment para isso. Vou lá, importo o OS. Quero ver aqui a minha variável home. Estou aqui na minha máquina, no meu home. Eu posso declarar outras variáveis de ambiente e ler a partir delas. Como, por exemplo, você pode ler qualquer coisa das variáveis de ambiente. Se eu tentar ler aqui o meu token de autenticação do GitHub, ele não vai mostrar, né? O que eu acho das variáveis de ambiente?
elas são mais persistentes do que você passar na linha de comando. Você coloca ali, você às vezes tem um arquivo que ele seta algumas variáveis de ambiente, você só precisa chamar ele uma vez, e depois você consegue rodar o seu software com um determinado comportamento, só que você acaba tendo acesso a todas as variáveis de ambiente. Então, às vezes, você seta mais de um, elas conflitam em si, tem nome em conflito, e você pode acabar se embananando com dois programas consumindo variáveis de ambiente com nome parecido. A terceira forma são arquivos de configuração. No Python, a gente tem o config parser. Isso é um arquivo de configuração. Ele tem seções, que estão aqui em vermelho. Cada seção ela é descrita no formato chave-valor. Então, aí a gente tem um booleano na primeira opção, um inteiro na segunda, um outro booleano na terceira, e assim sucessivamente. A questão do config parser é que esse grupo default aqui, ele se comporta para todos os outros grupos. Então, se eu tento acessar aqui bitbucket.org, a propriedade compression level, ele vai me retornar 9, porque é o que está setado lá no default. Então, eu posso ter esse default aqui preenchendo todas as seções seguintes. E como é que a gente faz isso no Python? Eu importo o config parser, eu vou criar o meu objeto de configuração, vou ler aquele arquivo de configuração que vocês acabaram de ver, e se eu tentar listar as seções aqui, eu vou ter Bitbucket e vou ter Top Secret Server, como estavam descritas lá no arquivo de configuração, e eu consigo acessar essas configurações. Então, no Bitbucket ele vai estar usando aí o Mercurial, o user vai ser HG, compressão do default, assim eu posso acessar diretamente o default, e eu posso também pular nesse cara aqui e ver que lá no meu Bitbucket eu só tinha uma chave declarada, mas aqui ele me dá todas porque ele faz a combinação lá com o grupo default. Aqui embaixo eu consigo ver que o Bitbucket ele está sim, enquanto que o Top Secret Server está não. E se eu voltar aqui no arquivo de configuração, a gente vê que o Bitbucket está pegando do default aqui do sim, e o Top Secret ele sobrescreve com o não. Então, a gente já tem aqui argumentos, variáveis de ambiente, arquivos de configuração, tudo isso para modificar o comportamento do software da gente. Existem outras formas ainda de entrada de informação no programa, que são sinais, mas eu não vou cobrir isso nessa palestra, só para não deixar de fora. Aqui tem uma lista de sinais que você pode capturar em tempo de execução e fazer algum processamento em cima disso. Mas, no máximo, acho que o que eu cheguei a mexer com sinais até hoje foi capturar um sinal de interrupção de teclado, que a gente acaba recebendo no Python como uma exceção, e para poder abortar o programa de forma de ser salvando tudo que deve ser salvo e não simplesmente matando o programa no meio da execução. E, por último, o software da gente ele tem também um exit code. Normalmente a gente dá aquele... A gente começa a programar quando a gente começa a programar em C, você tem aquele int, main, tal, e no final sempre o return 0 ali. E a gente só vai se ligar lá na frente que esse return 0 significa que o seu programa terminou ok, sem nenhum erro, e que você pode retornar -1, -2, -3 e por aí vai, para dizer o que aconteceu de errado na chamada do seu software. E se você ainda se pergunta, tá, mas para que isso serve? Se não seria melhor eu colocar, printar uma string assim para o usuário, isso que deu errado. Isso é bem útil quando você faz um programa que não vai ser utilizado por uma pessoa, mas que vai ser utilizado por outros programas. Então, você tem um script lá que está chamando o seu programa, e esse programa, dependendo do exit code dele, é que vai dizer no script se você deve continuar realmente fazendo alguma coisa, ou se você deve, alguma coisa deu errado, tenho que parar aqui para poder ver o que aconteceu. E nisso, eu me mudei recentemente eu morava aqui em João Pessoa, sou professor do IF, estou de licença agora,
E eu me mudei para a República Tcheca para trabalhar na Red Hat com o OpenStack, no time de segurança. E lá eu conheci esse projeto chamado Oslo, que significa OpenStack Common Libraries, e ele agrupa vários submódulos. Um desses módulos é esse Oslo Config. E o Oslo Config, ele faz aqui essa parte de configuração, com a diferença do config parser. No Oslo Config a gente não vê que o grupo default ele vai preencher os grupos seguintes. A gente trata a seção default como uma seção em particular, como seria a seção raiz. Então você não precisa ficar chamando default tal valor. Mas também esses valores eles não vão para as outras seções. Só que você também consegue pegar essa configuração aqui que está salva no arquivo, você consegue sobrescrever ela a partir de argumentos. Então não preciso estar escrevendo config parser, escrevendo arg parser em cima disso para tratar, ver como é que um sobrescreve o outro. E também a gente está integrando agora variáveis de ambiente. Então você tem os 3 níveis de flexibilidade no Oslo Config. Você consegue ter arquivos de configurações que você tem uma facilidade maior de persistência para distribuir em várias máquinas. Você pode remover da configuração alguma informação que você acha, isso aqui eu não acho legal colocar na configuração, acho mais interessante passar como variável de ambiente. Então você pode sobrescrever a configuração do arquivo de configuração com variáveis de ambiente. E por cima disso, você consegue sobrescrever os 2 níveis de configuração e variáveis de ambiente com argumentos na linha de comando. Então a gente tem essa escadinha onde um vai sobrescrevendo o outro. Então, como eu acabei de falar, o Oslo Config ele tem arquivos de configuração, argumentos, também variáveis de ambiente. E no que eu mais andei trabalhando nos últimos meses, extensões além disso. Então, andei trabalhando com para introduzir drivers de back-end para esse módulo de configuração, onde você pode dizer lá, a minha configuração ela não vem desse arquivo. Minha configuração ela vem de um servidor HTTPS externo. Então, você não precisa mudar nada no software. Seu software está lá usando o Oslo Config direitinho. Só no seu arquivo de configuração principal, você diz lá, a configuração não está aqui. A configuração está nesse outro servidor, você já consegue ter mais barreiras de segurança na sua configuração. Porque geralmente a gente usa configuração para colocar credenciais de banco de dados, tokens de acesso e tudo mais. A parte de valores de ambiente também está sendo implementada com um desses drivers de comunicação. Então, como é que a gente faz para usar o Oslo Config? Ele faz toda a questão de validação de tipos, assim como o argparser faz. Então, a gente pode trabalhar com string, booleano, inteiro, float, lista, dicionários. Mas também, como é muito utilizado nessa parte de configuração de serviço e tudo mais, a gente tem outros tipos, como tem um tipo de URI, um hostname, que aceita domínios, IPs, que aceita somente número de IP, o host address, que ele combina hostname e IP, e tipo porta também, onde você pode fazer aquele checkzinho se está numa das portas, você pode controlar quais portas o cara pode definir naquela opção. Então aqui a gente vê, estou aqui no Oslo Config, eu importei o config, criei uma string aqui, name, que o valor default dela é o world, eu posso atribuir valores de default para ela. Eu tenho outro grupo aqui de cumprimentar, que seria qual é a minha cumprimentação padrão, é o hello, e aqui eu tenho quantas vezes eu quero cumprimentar. Então eu tenho essa flag n aqui, que seria para a linha de comando, se eu quiser, em vez de colocar menos times, eu colocar só um n aqui, e valor default para 1. E aqui no meu main, eu declaro a minha configuração, registro na minha configuração aqui, aquele como ops, aqui eu tenho aquele name. Quando eu uso o CLI aqui, ele registra também, ele registra tanto como configuração do arquivo, quanto como que essa configuração ela pode vir da linha de comando. Você pode filtrar aqui o que
O que você externa para a linha de comando ou não. Então, nesse caso aqui, o greeting, que foi a primeira opção que eu defini nesse segundo grupo, ele só vai para o arquivo de configuração. Ele também não é capturado da linha de comando. Mas o times aqui, que era o segundo, eu chamei ele eu também posso receber ele pela linha de comando. Aqui, como eu chamei opts, eu estou passando uma lista. Então, ele vai registrar todas as opções daquela lista. Aqui, como eu chamei no singular, ele registra só uma opção. E aqui eu estou dizendo o grupo que eu quero colocar. Eu chamo a minha configuração aqui. Aqui você pode passar alguns parâmetros para dizer, o local do meu arquivo de configuração está em tal pasta. Os sysargs, que são os argumentos da linha de comando, eu quero fazer alguma alteração nele antes. Você pode fazer tudo e passar para cá. Tem várias coisas que você pode mexer aqui nessa chamada do conf. Mas toda vez que você chama esse conf, ele vai fazer o reload do arquivo de configuração e vai pegar os valores que estão lá. Então, aqui eu estou fazendo um for aqui no greeting times, que é quantas vezes eu vou dar o meu hello. E eu faço um print aqui do meu greeting, mais o nome. Vamos ver como é que isso funciona? Eu tenho o meu helper, que ele já faz para mim, baseado nas opções que eu declarei. E a gente consegue ver aqui o nome a ser cumprimentado. Eu tenho aqui aquele greeting times, ou um N, e o valor, que vai ser a quantidade de vezes que eu vou cumprimentar. E eu não vejo aqui exposto aquele que eu não coloquei na linha de comando, que era qual vai ser o cumprimento que eu vou fazer. Ele já vem com esses por padrão, ou "-h", ou "-help", que printa isso daqui, ele coloca para mim por padrão. Eu posso passar aqui um "-config file" para dizer, eu quero usar esse outro arquivo de configuração agora. Ou um diretório onde ele lê vários arquivos de configurações do mesmo diretório. Então, aqui, voltando, limpando a tela de novo, vou testar o meu Hello World. Ele funciona com os valores default que eu coloquei lá. Quero mudar o comportamento dele via linha de comando. Passar aqui um Natal. Hello Natal. Aquele mesmo código lá. Agora, porque eu passei, ele capturou como sendo um parâmetro da linha de comando e modificou o comportamento que eu tinha. Se eu passo aqui o n-3, que foi a quantidade de tempos, naquele for lá ele vai executar 3 vezes e vai dar um hello Natal aí 3 vezes. E se eu colocar esse arquivo de configuração, pybr lá, conf, tá aqui o que ele tem? O name vai ser agora Python Brasil 14, o greeting vai ser e aí 3 vezes. Quando eu chamo esse cara aqui, o meu programa, passando esse arquivo de configuração, ele se comporta dessa forma. Então, você pode ter o seu programa, você pode ter um arquivo de configuração para um determinado caso, outro arquivo de configuração para outro determinado caso, e não ficar naquele, como é que eu chamo o meu aplicativo para esse cenário? Aí você só deixa lá no histórico, com as opções do argumento. Aí depois você tem um outro caso diferente, você faz aquela modificaçãozinha, e muitas vezes acontecia comigo de acabar perdendo como foi que eu chamei alguma vez o programa com determinados argumentos. Então, se você tem a opção de criar um arquivo de configuração específico para aquele caso, fica mais fácil da próxima vez você ir direto no arquivo de configuração e você já ter tudo setado ali, bonitinho, como você precisava. Então, se eu quiser fazer aqui, passar esse config file, mas para mostrar aqui que a linha de comando ela sobrescreve o arquivo de configuração, eu vou imprimir aqui 30 vezes, galera, só que eu não vou dizer hello galera, porque eu estou passando o arquivo de configuração e o cumprimento é e aí. Então ele sai e aí galera. Muito obrigado.